Fala, investidores, Marcos aqui. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um possível padrão que pode acontecer dentro do preço do Bitcoin e também vou te mostrar que é apenas o começo do grande movimento de alta. Acredite ou não, esse movimento ele ainda não aconteceu e a gente vai ver aqui até quais possíveis preços o Bitcoin pode chegar nessas próximas semanas, nesses próximos dias. Então vem comigo, meu amigo, que aqui eu preparei um conteúdo exclusivo em primeira mão, no detalhe, para mostrar para vocês todos os estudos e análises on-chain e assim por diante. Então, se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixa o like nesse conteúdo e compartilha ele também nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp, para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa abrir a cabeça desse pessoal e mostrar que, de fato, dentro do mercado cripto é ainda só o começo, tá? Bitcoin está sendo cotado nesse momento, pessoal, a 67.348 dólares por unidade. E sim, estamos vivendo uma oportunidade. Olha só, esse estudo gráfico ele é bem interessante. Primeiramente, ele mostra que a gente está numa região de resistência de preço. Então, por isso que o Bitcoin ainda não rompeu essa faixa dos 74, 75 mil dólares e foi embora. Por quê, Marcos? Porque ele está justamente, olha só, em uma região de resistência de preço lá do gráfico semanal, lá do passado. Nesse momento, o mercado, o Bitcoin em específico, né, ele está fazendo um movimento de pullback e ele pode até mesmo formar esse padrão que a gente conhece muito, que seria um padrão de xícara. Então, se o preço do Bitcoin começasse a voltar e se ele corrigisse nessa data em específica aqui, ó, no dia 20 de abril, pessoal, no dia 20 de abril de 2024, né, que seria ali a data do halving, se ele fizesse uma correção e uma lateralização, ele poderia facilmente formar esse padrão de xícara aqui. A gente poderia ver, então, Bitcoin voltando a 54, 55 mil dólares. Marcos, por que padrão de xícara? Olha só, se você pegar e tirar o zoom do mercado, você vai observar esse padrão de xícara que eu estou comentando com vocês, muito utilizado na análise gráfica. E aí, logo após o rompimento desse padrão de xícara, e a região de resistência seria essa faixa que o preço está, né, de 67, 68 mil dólares, ele iria buscar regiões superiores de 115 mil e depois 164 mil dólares por unidade. Eu acredito que isso aqui vai acontecer, a explosão ela tende a acontecer e ó, logo após o rompimento do nosso último topo histórico, né, que foi aqui no caso, vem a grande explosão de preço. Olha só, rompeu aqui, grande explosão de preço. O que a gente espera aqui então? Rompendo essa região de resistência, vem o que, Marcos? Explosão de preço. O preço tende a buscar novos patamares para formar novas ATHs. Só que eu quero te mostrar aqui que ainda é só o começo e eu tenho aqui, pessoal, o detalhe do comportamento de quem realmente tem dinheiro dentro do Bitcoin, ou seja, os detentores de longo prazo. E, cara, aqui tem um detalhe muito interessante. Ó, os detentores de longo prazo ainda não começaram a realizar lucro, ou seja, os caras estão segurando, os caras estão rodando, porque eles conhecem o ciclo do Bitcoin, eles sabem como é que funciona todo o ciclo, né? Os momentos certos de vender, os momentos certos de comprar. E aqui, ó, a gente consegue observar que eles estão rodando e as sardinhas, pessoal, a massa ainda não chegou. Então, o povão mesmo ainda não chegou. Se você tá vendo esse vídeo agora, cara, você tá chegando cedo no mercado cripto, Marcos, mas o Bitcoin já tá a 67 mil dólares. Calma, meu amigo, já já ele vai estar a 120, a 160 e assim por diante. Então, ainda é cedo, principalmente para as altcoins. Então, se você quer uma carteira que esteja voltada justamente para lucratividade, para rentabilização, considere se tornar membro aqui do canal, porque eu vou trazer para vocês carteiras de moedas que ninguém está olhando e que possivelmente vão fazer 10, 15, 20 vezes. Ou seja, aquelas moedas, aquelas gemas de baixa capitalização de mercado e que pode entregar muito resultado. Então, se você não é membro desse canal, considere se tornar membro ali de R$ 24,99, você já vai ter acesso a tudo isso, tá? E pessoal, olha só, esse gráfico ele diz muito sobre o que pode acontecer nas próximas semanas com o mercado cripto. E um detalhe, sempre após o rompimento da ATH, olha só o que acontece. Os holders de longo prazo, eles começam a realizar lucro. Ó, vamos pegar aqui, ó, chega no topo. Ó. Então, aqui foi um dos topos do mercado lá no passado, lá em 2014. E tá vendo essa linha em roxo? Essa linha em roxa é simplesmente a representação desses long-term holders, né? Desses holders de longo prazo. E olha só que interessante. Logo após o rompimento aqui da ATH do Bitcoin, o preço ele vai embora, né? Ele acelera e os holders de longo prazo eles já começam a fazer o que, Marcos? Eles começam a realizar lucro. E qual que é o momento do topo? Olha só que interessante, hein? Esse estudo aqui ele é fantástico. O topo, pessoal, é sempre quando
long term holders, ou seja, os holders de longo prazo, quando eles já realizaram boa parte do lucro. Então, ó, essa linha em roxo não é basicamente os long term holders? Observe que quando eles já realizaram boa parte do lucro, olha só quem está entrando aqui, ó. Quem está entrando é as sardinhas, ou seja, esses camaradas, eles definem o topo, porque eles têm uma grande quantidade de capital. Aconteceu isso novamente aqui, pessoal, em 2022. Então, olha só, quando os long term holders, eles já tinham realizado boa parte do lucro, olha o que aconteceu, justamente foi topo do mercado. Aqui a mesma coisa, ó, lá em 2014, quando eles realizaram boa parte do lucro, olha só, foi topo do mercado. Então a gente precisa ficar atento a esse indicador. Por enquanto, o long term holders, tá? Os caras não estão vendendo, tá? Então eles ainda estão holdando porque eles entendem e eles sabem que nós estamos mais ou menos nesse momento aqui do mercado. Ó. Deixa eu desenhar para ficar claro para vocês, ó. Nós estamos nesse momento ainda diante de uma movimentação de alta muito forte, tá? Então nós estamos nesse momento aqui ainda, tá? Nesse período de preço aqui. Então, Marcos, quando que vai ser topo do mercado? Quando os long term holders eles começarem a realizar um lucro absurdo, e eu vou mostrar isso aqui tudo para vocês. Então, ainda é momento de segurar os seus ativos. Olha só, a distribuição de Bitcoin ainda não aconteceu, tá? Estamos longe disso. Os detentores de longo prazo mal se movem. A gente pode observar aqui também, ó, que a gente tem o preço do Bitcoin acima, né? Então, essa demarcação, essa linha em branco é o preço do Bitcoin. E o que a gente percebe é que quando chega no topo, eles começam a fazer o quê, Marcos? Eles começam a fazer a distribuição. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, nessas bandeirinhas, a distribuição dos holders de longo prazo. E se você olhar hoje, eles estão em um período ainda, ó, de acumulação. Então, os caras estão acumulando ainda, eles não estão distribuindo, tá? Não começou a distribuição dos holders de longo prazo. Por isso que o preço do Bitcoin ainda tem potencial de fazer várias e várias movimentações de altas fortes, tá? Mais 5, mais 10, mais 15%, e assim vai. É apenas o começo, pessoal. Olha só, os holders de longo prazo, aqueles que têm muito dinheiro, ainda estão acumulando Bitcoin. A gente consegue perceber isso. E o lucro líquido também não realizado, ele está prestes a cruzar uma linha que é muito importante, e esse cruzamento, pessoal, ele pode durar meses ainda, ou seja, mais meses aí de alta, o que significa que a maior parte da oferta está em lucro. Então, hoje, o que a gente percebe? Que a maior parte das pessoas, né, praticamente 99% das pessoas que compraram o Bitcoin ao longo do tempo, essas pessoas, elas estão entrando em fase de lucro, né? A maior parte das pessoas já estão em lucro, tem algumas carteiras ainda que não estão em lucro, mas já essas carteiras, elas entram em lucro total, e quando tiver o cruzamento, e esse cruzamento aqui, ó, ele vai levar meses para acontecer. Quando tiver o cruzamento e o dado aqui, ele começar a ficar acima de 0,8, né? 0,8 ali, a gente já vai entender que o mercado ele está prestes a ter uma correção um pouco maior. Então, o que pode acontecer naturalmente? O mercado ele vai subir fazendo aqueles movimentos de correção, vai subir caindo, como a gente comenta, porque algumas pessoas já começam a realizar lucro, aquelas pessoas que não entendem tanto assim sobre o ciclo, sobre como funciona o mercado. Já as baleias, já os grandes players, eles continuam rodando igual a gente mostrou naquele dado ali acima, né? Pessoal, uma porcentagem de bitcoins da oferta está aí, ó, com lucro de praticamente 99%. Então, praticamente todo mundo que comprou Bitcoin nessas regiões está no lucro. E o que eu posso falar para vocês é que isso pode durar meses em mercado de alta com retrações no meio, ou seja, essas correções que eu venho falando. Estamos apenas no começo, pessoal. O mercado cripto ainda tende a subir muito. O Google Trends, que é um indicador muito bom, ele ainda não nos avisou que a sardinhada, que a massa entrou no mercado. Então, de fato, estamos cedo. E o que a gente percebe? Que o Open Interest, ele está também subindo em uma magnitude muito rápida, né? Está subindo de uma maneira muito agressiva. Isso mostra que tem sim interesse entrando, tem sim pessoas conhecendo o mercado cripto, fazendo a descoberta de preço de algumas altcoins, do Bitcoin e assim por diante. Só que a grande massa ainda não chegou, é apenas o começo, e por isso que eu falo uma coisa para você, tá? Se você não tem ainda uma carteira criada, uma carteira para surfar esse movimento de alta, meu amigo, considere se tornar membro aqui do canal, porque a gente vai surfar toda essa pancada de alta no Bitcoin e, é claro, também nas altcoins. Dessa maneira, a gente vai rentabilizar muito o nosso capital.
Então, considere se tornar membro desse canal. O link vai estar aqui embaixo, é o primeiro link no comentário fixado. E é isso aí. Pessoal, extremamente otimista, então, com o preço do Bitcoin e das altcoins. Os holders de longo prazo, ou seja, as baleias, não estão vendendo ainda, elas estão segurando. A gente consegue observar isso de uma maneira muito clara através desse dado aqui, que é um dado on-chain, né? Então, os long-term holders, olha só, eles estão acumulando ainda, eles não estão distribuindo. E isso é muito positivo, mostra que esse é, novamente, apenas o começo. Fora a narrativa de taxa de inversão de taxa de juros que vai acontecer e os ETFs que estão a todo momento pampando o preço do Bitcoin, né? E também, é claro, tem o halving que vai acontecer em praticamente menos de um mês. Então, é isso aí, pessoal. Extremamente otimista com o preço do Bitcoin. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo para mim qual a sua opinião. Será que realmente vai ter essa grande alta que estamos esperando ou será que não? Será que esse ciclo é diferente? Eu quero saber a sua opinião, porque sua opinião nesse canal é muito importante. Então, pessoal, um forte abraço a todos. Falou, valeu, é nóis!